A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bami's Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Boa tarde, estamos aqui hoje, numa entrevista muito especial com o Procurador-Geral do Estado. Estamos aqui na Procuradoria, mais precisamente no gabinete desse grande procurador, operacional procurador, Dr. Nasson Galeno, que nos atende e a gente já até agradece antecipadamente. Dr. Nasson, boa tarde, um prazer enorme revê-lo, é sempre muito bom conversar consigo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Frota, boa tarde aos ouvintes do programa, a quem assiste seu programa diariamente. O agradecimento, na realidade, é todo nosso, por ter essa oportunidade de sempre colocar o trabalho que a Procuradoria-Geral do Estado vem realizando a esse longo tempo já, da primeira turma, 12 anos, os primeiros procuradores concursados aqui, e nós já estamos há 6 anos com o Procurador-Geral, fechando esse 6º ano com o Procurador-Geral. E assim, cansativo, mas acima de tudo, sempre procurando trazer a melhor aplicação da política pública em benefício da sociedade amapaense. 6 anos significa o quê? Significa resultados positivos. Senão o senhor não estava no time, o senhor sabe disso. Mas a gente sabe do seu sucesso sempre. Donação, o senhor é para 3 dias, mas vamos começar já falando, nosso tempo é corrido. Nós estamos atravessando aqui um momento muito difícil, não só em Macapá, no Estado, mas no Brasil, no mundo, que é esse momento de pandemia. E a gente também entende que a Procuradoria se envolve muito. O senhor podia relatar um pouco desse trabalho, O senhor tem trabalhado aqui dioturnamente e até com a equipe reduzida, por conta também de aglomeração aqui dentro da Procuradoria. O senhor se preocupou com isso, a gente percebeu aqui, Como é que está sendo todo esse esforço concentrado nessa pandemia da Procuradoria, doutor Nasson? É importante, Frota, a gente falar que, acima de tudo, a Procuradoria não parou, e reduziu, claro, o número de servidores dentro da Procuradoria, mas nós temos um trabalho hoje muito tranquilo, que é o teletrabalho, onde tiverem os nossos servidores, e principalmente nossos procuradores, eles estão municiados de equipamentos que podem realizar seu trabalho. Chamado home office, Chamado home office, que é exatamente isso que faz com que a Procuradoria realmente não pare. Mas o gabinete funcionou constantemente, claro, com muito cuidado, acima de tudo, na proteção, com todo os EPIs necessários, segurança, tudo. E assim, trabalhamos muito mais do que antes. Primeiro veio o naufrágio e, posteriormente isso, a pandemia. Então, a Procuradoria trabalhou incessantemente, incansavelmente nesses processos. Vamos começar pelo caso que foi recente, que o senhor acabou de citar, que a gente não pode deixar de falar, o naufrágio lá do Carolina, que a Procuradoria também teve à frente. Como é que está toda a situação? Inclusive um valor de reflutuação de 2,4 milhões. O que o senhor poderia falar especificamente daquele caso, doutor Nasson? Bom, esse não era um trabalho que era para ser do Estado, era para ser da própria empresa. Isso. Mas em razão de
sumir as pessoas, os proprietários, né, quem estava Pode-se dizer que comandando. foi uma sensibilidade do governador? Foi uma sensibilidade e necessidade, porque nós tínhamos que dar resposta aos familiares Com certeza. que perderam seus entes queridos. Então, de imediato, nós fizemos isso. Mas também já estamos com um procedimento aberto, onde nós estamos também montando, é evidente, um processo de ressarcimento desses valores que porventura já foram gastos ou que ainda terão que ser gastos com a reflutuação, né, e aquisição de todo o material necessário realmente, alimentação para os bombeiros, né, para os mergulhadores. Então, todas aquelas equipes que teve um gasto com hotel também. Então, tudo isso a gente está fazendo levantamento para exatamente ajuizar a ação de ressarcimento contra a empresa, né, em desfavor da empresa que sofreu o naufrágio. Então, o governo, nessa situação, se colocou na condição de antecipar esses valores para poder resolver, mas há a possibilidade de um ressarcimento desse valor? Há a possibilidade de ressarcimento. O Estado teve que fazer de imediato isso, porque tinha que dar uma resposta, tinha que tirar as pessoas que estavam lá, tinha que procurar os corpos, tinha que encontrar, e aí todo o trabalho, Corpo de Bombeiro, Secretaria de Segurança Pública, SINS, né, com psicólogos, com assistentes sociais diretamente lá na área. Você acha que ainda nesse segundo semestre se tem uma conclusão dessa apuração toda, doutor Nasson? Nós já tivemos, inclusive, cópia desses autos da Polícia Civil, que aí tem uma questão de competência, se é a Polícia Civil que deve investigar, ou a Polícia Federal, né, de âmbito estadual ou federal. Tem a Marinha envolvida? Tem a Marinha envolvida, mas de qualquer forma, nós já tivemos acesso a toda a investigação e a conclusão também da própria Polícia Civil, que isso nos ajuda a ter materiais comprobatórios para realizar em cima daquilo também que o Estado já fez de licitações emergenciais, para que nós possamos chegar a um valor para fazer a cobrança. Não está esquecido, está não aí está esquecido. Sendo atualizado. Voltando agora para a pandemia, né, no sentido de toda essa trabalheira, doutor Nasson, eu vi o senhor aí, às vezes, no Palácio, né, o dia todo, de manhã cedo até a noite, às vezes varando ali a madrugada e tudo mais. Por que toda essa trabalheira da Procuradoria no que diz respeito a essa pandemia da saúde? Porque, na realidade, é uma situação que é muito emergencial, que nenhum país, nenhum Estado estava preparado para enfrentar essa pandemia. Então, nós estamos vendo hoje o que o Estado do Amapá já passou, nós estamos vendo o Estado do sul do país, do centro-oeste, passando a falta de medicamento. E, assim, é muito difícil lutar contra esses grandes laboratórios, entendeu? E nós participamos não só das licitações, orientando como é que deve ser feito. Chegamos a ter reunião no próprio Ministério Público para discutir, porque o Estado não conseguia adquirir, porque as empresas que participavam e que tinham os equipamentos, os insumos, os remédios, eles queriam pagamento antecipado. Nós conseguimos ter muitas reuniões sobre isso, se é possível ou não. Nessa época, não existia ainda na Lei 13.979 essa possibilidade de pagar adiantado. Posteriormente, houve uma medida provisória para alterar essa lei, para que realmente os estados pudessem antecipar o pagamento. Muitos estados tiveram problema, mas nós conseguimos, assim, algumas coisas, e eu sempre orientando os gestores, disse, olha, se tiver que pagar, paga pelo menos 50% apenas. Recebe para pagar o restante. Mas mesmo assim, nós tivemos poucos casos desse tipo de situação, e, acima de tudo, montamos um checklist desse processo emergencial para que os gestores pudessem seguir, né? Mas dá problema. Deu problema, a Polícia Federal, inclusive, esteve visitando a Procuradoria, num mandado de busca e apreensão de um servidor que exercia a função na central de licitação. No primeiro momento, assusta, mas tratamos com todo respeito os profissionais que estiveram aqui da Polícia Federal, os delegados. Eles também foram respeitosos aqui. Muito respeitosos, não tenho o que falar, só temos que agradecer o respeito que a Polícia Federal tratou a Procuradoria-Geral do Estado, né? Mas isso tem esse respeito em razão do trabalho que nós exercemos, e aí, não só o trabalho que nós exercemos, mas, assim, está muito bem claro que a Procuradoria combate... Foi um caso isolado. Um caso isolado de E qual a medida tomada com essa servidora, doutor Nasson? De imediato,
pedi para abrir procedimento na corregedoria, mas mesmo assim eu pedi a exoneração para o gabinete do governador, que no mesmo dia também foi autorizado. Então ela já é exonerada? Já é exonerado 2 servidores que estavam com um problema internamente aqui. foi comprovada a participação dela? Não tem comprovação nenhuma, tanto que o corregedor está fazendo requerimento junto à Justiça Federal, ao Ministério Público Federal, para que possa ter acesso, Frota, aos autos para saber qual a participação. O senhor colocou até a licitação, até a senha da licitação da Procuradoria à disposição da Polícia Federal, que o senhor ficou muito à disposição para que a Polícia Federal pudesse trabalhar? Porque, na realidade, a CLC, através da doutora Jane, já tinha fornecido essas senhas aos órgãos de fiscalização, ao controle externo e estaduais. E eu fiquei sabendo naquele dia que ainda não tinha sido encaminhado as senhas aos órgãos de controle externo federal. Então, foi que eu fiz a determinação, já fiz o pedido para a doutora Jeane, que é a procuradora-chefe lá da CLC, para que nós possamos encaminhar o mais rápido possível. Doutor Nação, aqueles problemas que aconteceram na CESA, inclusive com operações da própria Polícia Civil do Estado, né, em condições de compras superfaturadas e outras situações mais, a Procuradoria acompanha essa investigação? Acompanha em termo, né? Nós estamos levando a seguinte situação. Tem processos ainda que ainda não havia passado pela Procuradoria, foi feito o procedimento. Porque chegou a culminar com a demissão do secretário, né, de Saúde. Ele pediu, parece, né? Ele pediu, mas tem muita coisa aí que não tinha chego aqui, está chegando, já chegaram muitos, que é o chamado que, como é um procedimento novo, é uma situação nova, a pandemia, você tem que adquirir o necessário, então está vindo para aparecer saneador. Quando chega aqui, nós vamos ver as questões jurídicas. Nessas questões jurídicas, se tiver o que, a gente dá pela possibilidade, se não tiver o que, a gente dá pelo indeferimento. Mesmo dando pela possibilidade, nós temos um problema, que a gente não analisa a questão de valores, a questão contábil, se está certo, se não está, se esse valor é correto. Nós encaminhamos o processo para a Controladoria Geral do Estado, para que faça essa revisão com relação aos valores que foram pagos por determinado equipamento. Doutor Nação, o foco, né, que o senhor teve, que a Procuradoria teve nesses últimos meses aí, no que diz respeito à pandemia, é muito mais por conta das licitações, das compras desses medicamentos, desses insumos? Muito mais por isso. É só por isso, na realidade. Porque são valores investidos, tanto do estadual, valores do cofre estadual, da Fazenda Pública estadual, como também valores da União que vieram para o combate ao Covid. Então, são valores que precisam ser demonstrados de todas as horas, de todos os momentos, a transparência aconteça, né? Então, no primeiro momento, nós tivemos dificuldade com a transparência, tanto que, na transparência internacional, nós estávamos ali em 20º alguma coisa. Hoje, nós estamos em 4º. E o que dizer? Dessa semana, se tivesse transparência desde o início, não tinha nenhum problema. Então, houve investimento, a CGE começou a trabalhar constantemente nisso, o que já vinha trabalhando, né? E aí conseguiu... Então agora o problema está dominado. Porque a transparência não só depende de um órgão, depende de quem está realizando o procedimento para alimentar o sistema. Então, eles faziam o procedimento e não estavam alimentando o sistema. Então, olha, vocês têm que alimentar. Aí saiu ordem da CGE, saiu ordem do governador e da PGE para que fosse alimentado o sistema. A orientação do próprio governador e da Procuradoria foi sempre... Tanto que nós movimentamos todos os procuradores para trabalhar num checklist para que eles pudessem ter a orientação de como realizar. Hoje eu estou assinando um parecer referencial para que, uma vez não dando chance de o processo vir primeiro para a Procuradoria, em razão da emergência, ele possa já utilizar desse parecer referencial. Entendeu? Foi uma determinação minha ainda, lá no início da pandemia, em março, para a Procuradoria. E como foi? Porque o senhor nunca enfrentou uma pandemia aqui na Procuradoria. E como foi a Procuradoria estar preparada, né, de repente, para poder trabalhar numa situação de licitação como essa, tão emergencial, tão diferenciada, tendo que aprovar superfaturamento? Como é que foi tudo isso, doutor Nação? Estudando caso a caso, processo a processo, estudando a lei, a 979 e as medidas provisórias que saíram com relação a essa lei, para que... Agora nós temos uma equipe muito boa. A Procuradoria tem uma equipe de excelência que, quando pega, a lei sai, no outro dia
já sabe o que vai fazer e nós temos grupos que já se reúnem, já discutem a questão para que nós possamos realmente fazer com que a coisa aconteça. Ok. Então, nós vamos um pequeno intervalo comercial, né? Só um pouquinho, só um minutinho, é rapidinho, tá? Pequeno intervalo comercial, nós estamos conversando aqui com o doutor Nação Galeno, procurador-geral do estado do Amapá. Já a gente está de volta, fica ligado, é só um minutinho. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola. Uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Estamos de volta aqui nesse bate-papo com o doutor Nação Galeno, procurador-geral do Estado, aqui direto do gabinete dele, que nos recebeu, e já agradecemos antecipadamente por essas informações que são sempre ricas para a sociedade. A gente continua aqui, então, conversando com o doutor Nação Galeno. Doutor Nação, vamos falar um pouco dessa lei da fake news que foi promulgada, que passou por aqui, que houve, né, uma certa crítica aí na nossa sociedade. O que você poderia falar para a gente? Bom, essa lei ela tem uma autoria de um deputado estadual e chegou aqui e a gente tinha um estudo, inclusive, que apresentado já para o governador na época que foi feito esse estudo, há cerca de um mês atrás, muito preocupado porque essa questão da fake news ela estava trazendo um problema muito grande e com toda certeza matou muita gente porque as informações desencontradas, pessoas que sem comprovar que aquela informação era verdade ou mentirosa ou falsa e eles começavam a replicar, então isso trouxe um transtorno muito grande. E continua trazendo, né? Continua trazendo. O pessoal está falando assim, pô, isso é um absurdo, eu não posso falar. Não, você pode falar, você pode digitar, você pode publicar, você pode fazer o que você quiser. Agora, não é correto que você use das redes sociais para contar uma história verídica, contar uma história que não é real. Então, quer dizer, nós não podemos aceitar. E eu vejo pessoas, sabe, que tem um conhecimento, grande conhecimento, que realmente são pessoas prudentes, são pessoas falando contra. É um absurdo. Se você não emite, né, informações falsas, você está preocupado por quê? Ah, mas eu posso compartilhar, de repente não compartilhe. Se você tem dúvida, não compartilhe. Se você não pesquisou, não compartilhe. Aliás, hoje é uma grande arapuca você compartilhar sem checar, né, doutor Nação? Sem checar. Então, nós temos que ser prudentes. Nós temos que parar, porque o brasileiro hoje entende de tudo sem entender de nada. Virou especialista em tudo. Virou médico, virou advogado, virou juiz, sabe? Ele denuncia, ele investiga na sua rede social e ele condena na sua rede social. O governador homologou por questão de estar preocupado com essas fake news, trazendo prejuízo para o Estado, para as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, porque eram informações desencontradas através das publicações falsas que estavam trazendo um prejuízo muito grande para a sociedade amapaense. Não era um prejuízo para o Poder Executivo, não era um prejuízo para uma pessoa qualquer. Famílias estavam se desestruturando, famílias estavam sofrendo duplamente porque a pessoa estava lá, a dificuldade de uma pessoa internada com Covid, de você ter a relação zero, você depende dos médicos, você depende dos enfermeiros, você depende do estabelecimento hospitalar para dar informação, e quando saía, a informação era matando o familiar de determinada família, e as pessoas se desesperando, e às vezes não tinha acontecido nada. Né? Com todo o respeito, né? Uma pessoa pessoas que até já tinham se recuperado. Pessoas que já tinham se recuperado. Depois dizendo, olha, não aconteceu no mesmo. Mataram muita gente aí, né, doutor? Um grande amigo que nós perdemos recente. Eu me emociono para falar do doutor Papaléu porque perdemos um grande amigo. Um grande amigo da Procuradoria. Político, né? Um grande político. Você quer ser político? Grande médico. Quer ser político? Se espelhe no doutor Papaléu também. Eu contei quatro informações da morte do doutor Papaléu enquanto ainda estava lutando pela vida. Isso é de doer, de partir o coração. É um crime.
É um crime. Nós precisamos entender que é um crime. Nós precisamos punir isso, não pode. Chega. Talvez seja nessa hora. A lei já está em vigor? A lei já está em vigor. Falando da transposição, funcionários, tem passado por aqui alguma notícia, alguma informação? É uma situação tão complicada, é um disse-me-disse, é Brasília, é Macapá, né? Todo mundo é o pai da criança, né? Todo mundo é pai da criança, e entre os outros estados, territórios, ex-território Roraima, entra o Acre. Como é que está a situação do Amapá? Quem é que está correndo atrás disso? Como está isso aí, doutor Nasson? Somente eu e meus procuradores em Brasília, o doutor Davi e o doutor Luiz, nós tivemos com o ministro Fachin do STF por cerca de 4 vezes. Em uma delas, nós fomos acompanhados pelo doutor Papaléu. Tratando desse assunto. Tratando desse assunto. E aí? No primeiro momento, quando houve o ajuizamento da ADI pela Procuradoria da República, de imediato o Estado ele peticionou nos autos. Peticionou nos autos pedindo a adesão, né, para que pudesse figurar na defesa também desses servidores. De imediato nós marcamos uma audiência com o ministro, fomos de imediato atendidos, que nessa primeira reunião quem acompanhou a gente foi o doutor Papaléu, nas outras já foram o governador Valdez. E nessa reunião que nós tivemos lá, foi uma importância tão grande, porque o doutor Papaléu tinha tudo na cabeça, falou com muita propriedade e deixou a parte jurídica para que a gente explicasse. Muito porque preocupava muito grande, a preocupação é porque é algo muito diferente. Você está tratando de um ex-território na passagem para Estado. Então, nós deixamos muito bem claro isso para o ministro Fachin, que existia muita diferença de um processo qualquer, de aquela pessoa que entrou através, sem concurso público ou não, para aquela situação que envolvia o Estado do Amapá, porque nessa mudança, nessa transição de território para Estado, muitos ajudaram nisso e estavam sendo prejudicados. E a própria Constituição dava essa oportunidade, já anteriormente com emendas constitucionais e recentemente com essa emenda constitucional 98. Então, quer dizer, nós demonstramos e conseguimos demonstrar muito bem o que ocorreu. E o pedido principal ao final era para que ele pudesse se inteirar, né, fazer uma reflexão muito grande com relação a esse ponto que a Constituição, muito bem, que não é de conhecimento de qualquer jurista, que é esse momento em que o território passa a Estado. Agora, atualmente, como é que se encontra toda essa situação? Já começou a andar. Agora começou a andar, porque, na realidade, estava paralisado. Tem que correr antes que venha o governo ou outro secretário, né? Mas, de certa forma, já começou, já teve dessa emenda constitucional 98, já houve pessoas que já entraram, sai portaria constantemente agora por semana, de pessoas que realmente entraram com o seu pedido e já tiveram o pedido deferido. Aparecem nessa situação toda, como o senhor bem falou, pais de criança. Existe um envolvimento da nossa bancada federal, deputados, senadores ou não? Como é que tá? Sempre existe, mas a questão aí foi muito técnica. Quando chega no Supremo, não adianta